A temporada 2020 do futebol do Rio de Janeiro ainda não acabou, mas a 2021 já vai começar e é nesse sábado, dia 16 de janeiro, data marcada para o início da seletiva do Campeonato Carioca, a fase preliminar, como chama a Federação do Futebol do Rio de Janeiro. São 6 clubes lutando por uma única vaga na fase principal, que já tem 11 equipes aguardando, entre elas os 4 grandes do futebol do Rio de Janeiro, que buscam o título do campeonato estadual desta temporada. Os 6 times vão jogar em turno-retorno, pontos corridos, e apenas o campeão vai conseguir o direito a essa vaga para disputar de verdade a elite do futebol carioca em 2021. Vamos então a eles. Quem são os participantes dessa seletiva? São 4 remanescentes do ano passado, que não subiram para a fase principal e nem desceram na seletiva: América, Americano, Cabofriense e Friburguense. E o detalhe é que desses 4, apenas a Cabofriense estava em atividade, jogando a Série D do Campeonato Brasileiro. Os demais não jogam desde julho. Completam essa lista o Nova Iguaçu e o Sampaio Correia, respectivamente campeão e vice da última Série B1. Como eu já disse, apenas um passa de fase, e os outros 5 serão praticamente rebaixados, pois terão que jogar ainda nesse ano de 2021 a Série A2, uma nova competição criada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, equivalente ao 2º nível do futebol carioca. Ou seja, quem não subir nessa seletiva, ainda em 2021, vai jogar a 2ª divisão a partir do mês de julho. São 5 times na Série A2 e apenas um conquistando a vaga na fase principal da Série A. Com isso, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro quer acabar com essa seletiva, tornando a de 2021 a última edição. A partir de 2022, a Série A1 e a Série A2 terão 12 participantes cada, sem a necessidade dessa fase preliminar. Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais sobre os 6 participantes, como estão os elencos, a preparação, a tabela, tudo isso e muito mais a partir de agora para você aqui no canal. A gente começa então com o América, o único dos 6 que já foi campeão carioca. E o detalhe é que o América fez talvez a contratação de mais impacto dessa seletiva: o veterano meio-campista Richarlison, ex-jogador do São Paulo, do Atlético Mineiro, da Seleção Brasileira, campeão do Mundial de Clubes e da Libertadores da América. O jogador já está treinando e vai ser regularizado para a estreia. Além dele, outro nome de peso dessa equipe é um remanescente, Deola, goleiro ex-Palmeiras, já vai para a 3ª temporada com a camisa do América e pelas boas atuações dos últimos 2 anos, certamente já caiu no gosto da torcida rubra. Nomes como o lateral esquerdo Cristiano e o zagueiro Lucão permanecem do elenco do ano passado. E a expectativa para homem-gol é de Leandro Costa, centroavante de 35 anos, que foi contratado junto ao Central de Caruaru. Ele foi o vice-artilheiro da última edição do Campeonato Pernambucano com 5 gols marcados. No comando, Álvaro Gaia, treinador que chegou no ano passado com a missão de evitar esse rebaixamento do América e no fim das contas conseguiu. Ele vai então para a 2ª temporada à frente da equipe rubra. E o time mandará as suas partidas, como sempre, no tradicional estádio Julite Coutinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Vamos então com mais um time tradicional, o Americano de Campos dos Goitacazes, o Canão, que dessa vez apostou em jogadores de fora do estado, né? Não só jogadores, começando com a comissão técnica. Caé Cunha, o treinador escolhido, vai pela primeira vez comandar um time do Rio de Janeiro. Ele era o auxiliar técnico de Moacir Júnior no 13 da Paraíba e teve alguns comandos durante a Série D do Campeonato Brasileiro em times como União Rondonópolis do Mato Grosso e outras equipes da região Norte e do Nordeste, também do Centro-Oeste. Aliás, alguns reforços também vieram do Nordeste, né? Entre eles, o atacante Rafa Mar, que veio do Vitória da Conquista, mesma equipe do meio-campista Ninho Love. Detalhe também para o lateral esquerdo Felipe Alisson, que foi contratado junto ao Maranguape do Ceará. Além dos reforços que vieram do Nordeste, o Americano também trouxe alguns nomes conhecidos do futebol intermediário do Rio de Janeiro. O principal deles, o atacante Sorriso, que disputou a última Série B1 com a camisa do Gonçalense. Junto com ele também chega um outro atacante, Felipe Zuca, que estava no Maricá, time também de boa campanha na Série B1. Mais um atacante da Série B1, só que esse do maior rival, Goitacás, Pepeu, atacante cria do Goita, emprestado até o final do Campeonato Carioca, também chegou ao Canão. Entre os remanescentes do último Campeonato Carioca estão o zagueiro Espinho, um dos jogadores mais identificados com a camisa do clube, e o atacante Lucas Duarte, este uma grande promessa do Cano. Aliás, falando em Goitacás, um dos grandes problemas do Americano para essa competição será o estádio, né? O Godofredo Cruz ainda não está pronto e o Goitacás não liberou a utilização do Arizão. Dessa forma, o Americano vai mais uma vez disputar as suas partidas no estádio Ferreirão, Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira. O nosso giro agora vai para a região dos Lagos. Vamos falar da Cabofriense, que aliás vem de campanha muito satisfatória na Série D do Campeonato Brasileiro, principalmente
pelo baixo investimento que foi feito. Um time modesto, mas que chegou à primeira fase de mata-mata da competição, sendo eliminado pelo São Luís do Rio Grande do Sul. O problema é que a equipe, que já era bem jovem, ainda sofreu um desmanche importante, começando pela comissão técnica. O treinador Toninho Andrade e toda a comissão deixaram o clube rumo ao Madureira, compromisso que já tinham assumido anteriormente. O escolhido para ser o substituto foi Rogério Correia, que já treinou a Portuguesa e já venceu uma seletiva. O último trabalho dele foi no Arte Sul, na Série B1 do Campeonato Carioca do ano passado. Aliás, do Arte Sul também chegam outros reforços, como o atacante Thiago Amaral, que foi o artilheiro da equipe, o também atacante Zé Flores e o lateral esquerdo Ricardo Senna, todos que trabalharam com o Rogério Correia no tricolor da Dutra. O artilheiro da própria Cabofriense, Gustavo Coutinho, que foi muito bem na Série D do Campeonato Brasileiro, renovou o contrato e vai disputar a Série D, sendo esta talvez a maior vitória da diretoria do tricolor praiano na montagem desse elenco para a seletiva. George, Lucas Cunha, Abner, entre outros jogadores já conhecidos da torcida do tricolor praiano, todos eles também renovaram o contrato e estão garantidos no elenco da seletiva, para a alegria da torcida que já os conhece muito bem. Os jogos da equipe, como não poderia ser diferente, serão disputados no estádio Correão, em Cabo Frio. Agora a gente vai para a região serrana, vamos falar do friburguense, que ficou famoso por Cadão, Sérgio Gomes, Bidu e Ziquinha. Desse quarteto, o Cadão e o Sérgio Gomes permanecem na equipe, só que não jogam mais. O Cadão é o treinador e o Sérgio Gomes é o auxiliar técnico. O Ziquinha também está fora, está disputando a Série B2 do Campeonato Carioca com a camisa do Casimiro de Abreu. E o Bidu se aposentou, não vai disputar essa temporada. Ou seja, o quarteto desfeito, consequentemente o friburguense com um time bem mais jovem para essa competição. Mas antes, reforços conhecidos, o que é uma marca do friburguense. O meia Jorge Luiz e o lateral esquerdo Flavinho foram contratados, têm forte identificação com o tricolor da Serra e estão garantidos nesse elenco que vai disputar a seletiva. Outros nomes que também são identificados com o clube voltam de empréstimo, entre eles o goleiro Afonso, que estava no Serra Macaense, o zagueiro Bruno Leal e o atacante Luquinha, ambos que estavam no Casimiro de Abreu, e o japonês carismático Toshia, que jogou a última Série D pela Portuguesa. Todos eles estão confirmados no elenco que vai disputar a seletiva. Já o resto do time é formado basicamente por promessas. Alguns jogadores que recém completaram 20, 21 anos, subiram da categoria sub-20 ou foram contratados e são promissores. É realmente um elenco do friburguense muito jovem, o mais jovem dos últimos anos. O simpático estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, será a casa mais uma vez do Frisão durante a seletiva. Partimos para a Baixada Fluminense. O Nova Iguaçu é a atração da vez agora aqui no nosso guia, o Orgulho da Baixada, campeão da Série B1 do Campeonato Carioca há pouco mais de um mês. E esse time que ganhou a Série B1 praticamente todo continuou. Foram poucas baixas, a principal delas é no comando técnico. Hermes Júnior não é mais o treinador. Carlos Vitor, o Cal, com anos de serviços prestados ao Nova Iguaçu como auxiliar permanente, trabalhou em todas as categorias de base, ele mais uma vez foi o escolhido pela diretoria e será o treinador do Orgulho da Baixada durante a seletiva. Em termos de jogadores, as baixas mais relevantes foram no ataque. Os centroavantes Charlie Chad e Rafael Carioca não fazem mais parte do elenco. De resto, o time titular praticamente todo foi mantido. E com algumas contratações, não foram muitas, mas as contratações foram pontuais, especialmente dois jogadores que vieram do Duque de Caxias e fizeram muito sucesso no rival da Baixada, o Vandinho, volante, e o atacante Rafael Tanque. E o detalhe é que o Nova Iguaçu eliminou o próprio Duque de Caxias na Série B1, vencendo por 1-0 a semifinal. De resto, o time do Nova Iguaçu é praticamente o mesmo, que disputou 24 jogos na Série B1 e perdeu apenas 2, certamente um dos times mais entrosados e preparados para essa competição. Os jogos do Nova Iguaçu serão no estádio Jânio Moraes, um dos melhores gramados do Rio de Janeiro, situado em Nova Iguaçu, no bairro da Posse. E para fechar, voltamos para a região dos Lagos. Vamos falar do Caçulinha, o Sampaio Correia, que pela primeira vez vai disputar a elite do futebol do Rio de Janeiro. Sampaio, que é situado no distrito de Saquarema e que tradicionalmente faz muitos investimentos desde a Série C do Campeonato Carioca. Dessa vez não é diferente, só que teve um probleminha aí, o elenco se desfez, né? O time que foi vice-campeão da Série B1 do Campeonato Carioca praticamente foi reformulado. Alguns remanescentes, o Léo Fernandes, lateral direito, o zagueiro Lucas Tavares, o também zagueiro Roberto Júnior, e o principal deles, né, o centroavante, o homem-gol Alexandro. Todos esses de contrato renovado vão disputar a seletiva. O detalhe é que o Luciano Quadros, treinador vice-campeão, também não permaneceu no cargo. E o Sampaio escolheu Tinoco, treinador terceiro colocado da competição, justamente uma posição abaixo do Sampaio Correia, para ser o comandante dessa disputa. O Tinoco estava no Duque de Caxias, que eu já citei a campanha agora há pouco, falando sobre o Nova Iguaçu,
E o detalhe é que outros destaques desse Duque de Caxias, os que não foram para o Nova Iguaçu, foram parar no Sampaio Corrêa. Entre eles, o zagueiro André Santos, o lateral esquerdo Gonçalves, o meia George e o atacante Maicon Aquino. Todos eles trabalharam com o Tinoco no Duque de Caxias e vão disputar essa seletiva pelo Sampaio Corrêa. Outras contratações relevantes do Galinho da Serra, como é conhecido o Sampaio, foram o goleiro Andrei, ex-Botafogo, e o lateral direito Regis, ex-Ponte Preta e São Paulo. Todos eles bem rodados pelo futebol brasileiro e que vão fazer parte desse elenco. Os jogos do Sampaio Corrêa serão no estádio Lourival Gomes de Almeida, o estádio que fica lá na Fazenda, próxima à Cachoeira do Tingui. O estádio Lourival Gomes de Almeida, pela primeira vez, receberá um jogo oficial de Série A do Campeonato Carioca. Vamos então conferir os jogos da primeira rodada nesse sábado, dia 16 de janeiro. Todos os jogos às 3 da tarde. No Julite Coutinho tem América e Sampaio Corrêa. No Laranjão tem Nova Iguaçu e Friburguense. E em Cardoso Moreira, no Ferreirão, tem Americano e Cabo Friense. Então é isso, chegamos ao fim do vídeo guia do Campeonato Carioca aqui no canal do Futebol do Rio. Se você ainda não ficou satisfeito, continua sedento por mais informações, lá no site futeboldorio.com a gente tem um guia completo com análises, projeções, todos os elencos completos das equipes, com promessas, tudo isso e muito mais lá em futeboldorio.com, um guia completinho assinado pelo Bernardo Oliveira. Temos também as redes sociais com link aqui na descrição para você acompanhar o andamento de todas as divisões do futebol do Rio de Janeiro, lembrando que a Série B2 ainda não acabou. E claro, acompanhar e curtir também a seletiva do Campeonato Carioca e ficar por dentro de todas as novidades do futeboldorio.com, tá certo? Obrigado, gente, até o próximo vídeo.